Olá, boa tarde, tudo bem? Como vão? Hoje então temos mais uma live dessa sequência dessa semana. Estamos falando essa semana sobre conflitos. E se você se interessa pelo assunto, pelo tema, fique presente porque hoje e ao longo da semana falaremos sobre conflitos. E o pessoal está chegando aí já. Olha a Grazi chegando, a Dona Flávia, que legal, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a live vai ser sobre conflitos no trabalho, conflitos profissionais. E vamos combinar? Quem nunca, né? Quem é que não tem? E comigo não é diferente. A questão é que eu trabalho com PNL e eu posso utilizar no meu dia a dia, seja ele no trabalho, em casa, enfim. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, já tem gente chegando. Olha só, o seu Gustavo chegou. Sejam todos bem-vindos. Vamos falando então sobre conflitos no trabalho. É isso aí, vamos lá. Vamos falando então. Eu escolhi. Tudo bem? Como é que vão? O pessoal dando oizinho aí, o coraçãozinho pegando, né? Vamos lá, deixa eu servir um cafezinho então, que ninguém é de ferro, né? Vamos tomando um cafezinho. Eu já trouxe a jarra, né, para eu tomar aqui do lado, enquanto eu faço a minha live, a gente vai trocando um papo, vai batendo um papo aí. Vamos preparando as perguntas, que hoje a gente vai falar sobre conflitos no trabalho, conflitos profissionais e como a PNL pode te ajudar com isso, ok? Deixa eu me apresentar então, meu nome é Mário Arkna, sou trainer da Escola Livre e estou gravando essa live para compartilhar com vocês técnicas e ferramentas que a gente utiliza, a gente da PNL, nós utilizamos para resolução de conflitos. E, inclusive, na própria formação clássica em PNL, você encontra técnicas e ferramentas para resolução de conflitos. É muito interessante e foi um tanto contraditório para mim, né? Poder passar por essas técnicas e poder ver o conflito de outro ponto de vista, de outros pontos de vista. E foi muito legal. A expansão da mente é mágica, quando tu consegue olhar pelo outro lado, né? De repente até pelo ponto de vista do outro, sobre você mesmo. E é muito legal, é muito bacana, né? Dona Flávia chegando, que legal, que legal. Gente, eu vou falando aqui, mas quero convidar vocês para que seja um bate-papo. Sintam-se em casa. Imagino que estejam em casa, né? O pessoal aos poucos retornando para o trabalho. E foi muito bacana. Hoje na Escola Livre a gente teve reunião, ontem a gente teve reunião, um projeto que a gente está colocando em prática. Toda a equipe envolvida e comprometida se empenhando, construindo várias alternativas, né, para que a escola então se reinvente e possa contribuir cada vez mais dentro do papel dela, dentro do nosso papel, né, que é ajudar o outro, ajudar o próximo, libertando mentes, né? Esse é o nosso papel, a nossa missão, o nosso grande projeto, né? Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, vamos lá, vão fazendo e a gente vai batendo um papo aqui, ok? Deixa eu falar então sobre. Eu escolhi esse tema, conflitos no trabalho, porque eu fiz um projeto de pesquisa com a transição de carreira. E eu identifiquei ao longo desse projeto de pesquisa, estou identificando ainda, na realidade o projeto ainda não acabou, né? Esse projeto de pesquisa ele está alinhado, conectado com o CodeGen. O CodeGen, que é a comunicação generativa, um método utilizado para intervenção pessoal. E é muito legal, quando você faz essa formação, logo tem o segundo nível. Então, o primeiro nível é o CodeGen profissional, o segundo nível é o CodeGen Master. E no CodeGen Master você é convidada a fazer um projeto de pesquisa. E é muito bacana. Esse projeto de pesquisa, você escolhe um nicho, escolhe um tema e você se apropria desse tema e você começa a estudá-lo.
profundamente. E foi o que eu fiz e ainda faço. E é muito legal, eu começo a atender pessoas, começo a atender individualmente o pessoal que busca transição de carreira e eu identifico vários padrões, várias situações. E dentre eles, algumas pessoas sabem o que querem fazer e não conseguem, né? E sofrem com isso. Tem pessoas que não sabem o que querem fazer, mas não querem continuar fazendo o que estão fazendo, querem sair dali. E um dos padrões que eu identifiquei foi justamente o estresse. Né? O estresse foi algo muito, muito presente, o estresse e a ansiedade, que é natural, né? Que é natural. O que me chamou a atenção foi justamente a pessoa não conseguir efetuar essa transição de carreira e isso causar um sofrimento muito grande. Né? E o estresse, ele sempre esteve presente durante os atendimentos, durante as informações, os padrões que eu ia buscando, o estresse sempre esteve presente. E justamente em razão de conflitos. E foi muito curioso porque o pessoal queria deixar de fazer o que estava fazendo muito por conta de conflitos, muito por conta de que eu acredito que é assim e o outro não faz do jeito que eu acredito que tem que ser. Né? O outro não faz em cima das minhas expectativas. O outro, ele não realiza as minhas expectativas. Então, isso causa um estresse. E foi curioso poder observar isso de perto, assim, né? Deixa eu ver o pessoal que está chegando aí. Bastante gente chegando. Seu Marco, Mariela, olha aí, Jéssica, legal. Sejam todos muito bem-vindos. E se tiverem alguma pergunta, algum comentário, ou de repente, qual é o maior conflito no trabalho, qual é o maior conflito profissional, por favor, tragam. Esse é o tema da live e que seja um grande bate-papo, né? Que a gente possa trocar experiência, que a gente possa então contribuir. E de repente eu trazer técnicas da PNL que vão poder nos ajudar com isso, ok? Então foi curioso poder observar do ponto de vista do atendimento individual, das técnicas de PNL, poder observar o conflito. Né? O conflito ele é muito curioso porque quando o outro não atinge as minhas expectativas, quando ele não supre as minhas expectativas, eu sofro com isso. E o pior é que muitas vezes eu nem comento, eu nem falo, mas aquele conflito eu carrego no meu dia a dia. Então, muito provavelmente, quando eu me acordo pela manhã, se eu tenho algum conflito, eu vou levá-lo comigo ao longo do meu dia, da minha semana, do meu mês. Então, tenta imaginar quanta gente tem conflitos que não conseguem resolver e sofrem com isso, né? Todos nós, eu tenho, você tem. A questão é, esse conflito, ele está te ajudando ou ele está te atrapalhando? Mas, Mário, existe algum conflito que ajuda, Mário? Quando eu vim para a Escola Livre, quando eu fiz a minha formação e eu pude aprender como é que funcionam os conflitos, como é que funciona a estratégia mental, a minha estratégia mental, eu pude então não sofrer tanto com isso, sabe? É como se fosse ressignificar, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Como é que estão aí para vocês? Me digam aí, me dê um oi, não estou vendo muita movimentação. Legal. Então, se estiverem me ouvindo bem, aí depois deem um toque, tá? Só digam que sim. Então percebe, quando eu pude observar as minhas estratégias, como eu fazia para ficar em conflito, eu pude perceber que a responsabilidade de estar em conflito sempre foi toda minha. Sempre foi toda minha. Mas Mário foi o outro que me irritou. Muitos clientes me diziam, verbalizavam, né? Ah, Mário, mas eu estou em conflito porque o outro ele não faz certo, o outro ele não faz do jeito que tem que ser, ou ele não faz do meu jeito.
atendi gestores, atendi funcionários, atendi vários cargos, né? E eu pude identificar que é muito comum a pessoa, o ser humano, atribuir a responsabilidade do meu conflito ao outro, né? Então, é você que está sofrendo conflito, mas você culpa o outro. E isso eu fazia. E quando eu pude me dar conta que o conflito, na realidade, é o meu ponto de vista sobre aquilo que está acontecendo, se o meu ponto de vista, se eu ficar abraçado nele, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Isso é muito comum. E o mais maluco disso aí tudo é que antes de eu entrar em conflito com o outro, com a outra pessoa, eu entro em conflito comigo mesmo. Essa experiência que eu sinto, que eu percebo, esse estado emocional que me toma, que me envolve dentro desse conflito, ele começa comigo antes. São partes da minha mente inconsciente entrando em conflito e aquilo precisa extravasar de alguma maneira. E quando eu percebo esse conflito, quando eu sinto esse conflito, de alguma forma eu extravaso. E é para alguém que está na minha volta, né? Então não é o outro, não é o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer. O conflito em si é você com você mesmo. E é muito maluco porque quando eu fiz a minha formação e eu pude olhar isso de perto, vendo as minhas estratégias, como eu fazia para eu entrar em conflito, era eu entrando em conflito comigo mesmo, antes de qualquer coisa. Nada a ver com o outro. E tem técnicas específicas que mostram o ponto de vista pela ótica da outra pessoa, a outra pessoa te vendo. E é incrível poder fazer isso. É incrível poder te observar estressado, te observar em conflito. Vamos combinar? Vamos combinar que ninguém é santinho, né? Nós sofremos de estresse, muitas vezes somos vítimas, claro, de alguma coisa que pode acontecer, obviamente, mas o que eu quero falar aqui é do conflito, é esse estado emocional, né? E esse tempo me mostrou que o conflito, ele também é uma opção, ele também é uma escolha. Se você entra em conflito e permanece em conflito, você escolhe ficar em conflito. Mas como assim, Mário? Como é que eu posso escolher ficar em conflito? Sim, por mais que seja uma escolha inconsciente, você escolheu. E escolheu permanecer. Porque em alguma instância você tem algum ganho com isso. Em alguma instância você tem algum ganho com isso. Deixa eu ver aqui, ó. A Carol Marques Floripa pergunta aqui: isso vale para relacionamentos de casal? Perfeito, perfeito. Carol, se você assistiu ao longo da semana, vai ser uma semana que vai falar sobre conflitos. E vai ter conflitos nos relacionamentos, conflitos no trabalho, vai ter conflitos internos. Então, essa semana, toda ela vai falar de conflitos. E claro, tudo isso que eu estou falando aqui também se aplica ao contexto casal. Claro que sim. Ótima a tua pergunta. Porque não importa o outro, não importa o contexto. A história pela qual eu crio e que projeta todo esse conflito, essa história acontece aqui dentro. É um programinha neurolinguístico. Percebe? E esse programinha neurolinguístico nada mais é que uma história que eu conto para mim mesmo. E ela é cheia de animações, tem imagens, tem vídeos, tem sons, tem sensações. Então ela é muito real. Eu vou citar um exemplo de um atendimento, era justamente para conflitos, né, onde um gestor de um banco me contratou para fazer um atendimento coaching, um atendimento individual, onde ele sofria muito com conflitos em geral, né? Não era um conflito, mas era vários conflitos.
Só que quando a gente veio para o atendimento e a comunicação generativa tem isso, da gente focar em um tema específico, ele escolheu uma pessoa específica que era subordinado a ele. E quando ele escolheu essa pessoa, o conflito maior era com ela, com essa pessoa. Quando ele escolheu essa pessoa e eu pude ajudá-lo a ver internamente qual é a estratégia que ele faz para permanecer em conflito, entrar e permanecer em conflito, ele se deu conta que ele dizia, quando ele via a pessoa, ou muitas vezes ele nem via a pessoa, muitas vezes ele acordava pela manhã, já ia se preparar para tomar banho, enfim, essas funções todas para sair para o trabalho, e às vezes ele estava se vestindo e o pensamento vinha à mente. E quando vinha à mente esse pensamento, era uma cena onde ele já se via se estressando em conflito com essa pessoa. Percebe? Ele já se via em conflito com essa pessoa. E quando ele se via em conflito, ele dizia para ele mesmo, tinha uma estratégia onde ele tinha uma imagem que ele se via em conflito e ele dizia para ele mesmo, hoje eu vou me incomodar, hoje eu vou me incomodar. Percebe? Imagina só, como é que tu acha que vai ser o teu dia? Já pela manhã, tu vendo um filme que tu vai te estressar, que tu vai entrar em conflito e que simplesmente, que tu vai te estressar ao longo do dia. Percebe? Imagina como é que vai ser o teu estado emocional, como é que é o corpo, como que o corpo reage a isso. Tenho certeza que não é nada bom. Percebe? É curioso isso, né? É curioso como que a gente consegue construir tudo isso. A gente consegue construir um filme de terror, de tudo que vai acontecer. E se tu te der conta, a gente não consegue prever o futuro. Então, mais uma vez, é o teu inconsciente, que ele assume essa postura de conflitos baseado no que aconteceu lá atrás. E essa é a grande pegadinha, né? O teu inconsciente, ele já aprendeu baseado em históricos. Eu já me estressei N vezes, então eu vou me estressar de novo, eu vou entrar em conflito de novo. Mas eu já briguei com essa pessoa 5 vezes, eu vou brigar de novo. Claro, com certeza. É isso que o teu inconsciente está acreditando, pode ter certeza. E ele tanto acredita que ele te mostra, de uma forma muito estratégica. Pum, sobe um pensamento, sobe uma imagem, como se fosse um pop-up, né? Pensou, pum, vem a imagem e você já se estressando e você dizendo para você mesmo algo específico sobre o que vai acontecer, mesmo você não prevendo o futuro, né? Mas nada isso impede de você já experimentar um desconforto, um estresse, um conflito interno e aquilo já começar a te irritar, te estressar, causar uma ansiedade, taquicardia às vezes. Percebe? Nada mais, nada menos do que nos proteger. É isso que o inconsciente quer. Essa é a intenção. Percebe? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão aqui. Carol, ficou claro para ti? Se ficou com alguma dúvida, eu ainda posso comentar alguma coisa ali, tá bom? Valeu pela pergunta. Olha o pessoal entrando aí. Legal, a Carol comenta aqui, né, que vai ficar atenta, então, para os temas da live. Legal. Essa semana, então, gente, vai ter uma semana de lives voltadas para o conflito, né? Então fiquem atentos, cada semana a gente vai explorar um tema e cada tema vão ter várias áreas, né? E convido vocês a estarem atentos e observarem e absorverem esses conteúdos, porque a gente revela várias dicas, várias técnicas, várias dinâmicas que você pode utilizar para se beneficiar disso, né? Porque nós que trabalhamos com PNL, nós temos de uma forma mais simplificada o manual da mente. É como você ter o manual da sua mente na sua mão. E a gente revela estratégias. Claro que a gente não consegue revelar todas porque são muitas,
A PNL tem essa versatilidade de nos mostrar estratégias, modelos, né? Modelos. E hoje, por exemplo, você ter um modelo que te traz um estresse profissional, esse modelo você aprendeu em algum momento, né? Naquela situação que eu estava falando agora há pouco sobre o meu cliente, que ele era bancário e o conflito dele diário, quase que diário, era com um subordinado. Quando ele entra em contato com esse estresse, com esse estado emocional que está lá remoendo lá dentro, ele volta inconscientemente lá na infância. E aquele estresse nada mais era que com o pai dele, né? Então percebe, o inconsciente nos dias de hoje, quando ele olha aquela cena e vê alguma similaridade com o que aconteceu lá no passado, automaticamente, instantaneamente, ele já te mostra, através de uma carga emocional, tudo aquilo que pode acontecer. E tudo aquilo que pode acontecer foi o que já aconteceu lá no passado. Entende? Quando você entra em conflito com alguém e você sai prejudicado nisso, o teu inconsciente, ele tenta te mostrar para evitar que isso aconteça. Percebe? É muito maluco. E na situação específica desse atendimento, o meu cliente, ele entra em conflito com o pai muito jovem, por volta de 10 anos, eu acredito, 10, 12 anos, ou por aí, por volta de 10 anos. Ele entra em conflito, ele começa a discutir e a brigar com o pai, onde o pai chega ao ponto de bater nele, né? E não foi, e foi algo muito presente, foi algo muito latente, né? Muito contundente, e isso marcou, né? A gente usa uma expressão na PNL que imprintou, né? E quando aquilo nos dias de hoje pode acontecer, a mente inconsciente automaticamente já mostra, opa, não entre em conflito, porque aquilo que aconteceu lá atrás pode acontecer. Isso a um nível inconsciente, claro. Por isso que a hipnose é fundamental. Por isso que a hipnose, junto com a PNL, isso nos trouxe, graças ao Marcos Brasil Moraes, nos trouxe a comunicação generativa. E com a comunicação generativa você consegue ir buscando os pontos que ligam tudo isso. Como bem o Marcos fala, né? Você começa a puxar a ponta do barbante aqui nos dias de hoje e vai chegar até lá o que aconteceu lá atrás. Aos 10 anos, aos 6 anos, às vezes pode ser no útero da mãe. Não importa. A mente inconsciente vai levar para onde se originou aquele trauma, aquele impacto emocional. Agora, vamos combinar? Lá na infância, valia a pena. Valia muito a pena o inconsciente mostrar, olha só, não entre em conflito porque nós vamos se dar mal. Só que quando essa criança cresce, pré-adolescência, adolescência, chegando à fase adulta e chegando aos dias de hoje com um pouco mais de 40 anos, não fazia mais sentido. Você concorda? Não fazia mais sentido ele ter medo de conflitos, porque ele não ia sofrer como sofreu lá. Mas não importa. O inconsciente dele estava mostrando a todo momento: você pode se dar mal, você pode se dar mal, você pode se dar mal. Percebe? Então não importa, o nosso inconsciente não existe passado ou futuro. Nosso inconsciente ele é atemporal. Está tudo acontecendo nos dias de hoje, está tudo acontecendo agora. E é muito curioso isso, porque por mais que eu não tenha como prever o futuro, as escolhas que eu tomo do futuro são baseadas naquilo que já aconteceram, através de memórias. Então é interessante, porque se você não souber reconhecer, identificar, buscar muitas coisas, você vai tomar decisões à deriva, né? Então é curioso e é interessante fazer essas lives justamente por isso, né? E aqui a gente está falando de conflitos profissionais que transparece que possa ser ruim,
né? E não necessariamente um conflito profissional é ruim. Não, de fato não. E eu achava que sim, que todo conflito ele era ruim. Todo conflito ele era arriscado, ele era ruim, ou ele era prejudicial. E na realidade não. Na realidade não. Depende muito do contexto que você está inserido, depende muito do grupo que você está inserido, depende muito do teu propósito naquele grupo, naquela empresa, naquele assunto, naquela conversa, naquele projeto. Nem sempre, quando você entra em conflito, isso é prejudicial. É isso que eu quero atentar hoje. E eu pude absorver muito mais quando eu pude aprender a entrar em conflito e aprender com aquilo que está acontecendo. E é curioso porque a tua mente se expande de uma maneira e você aprende muito mais, de uma maneira muito rápida, através do conflito, quando você sabe aproveitá-lo. Quando você pode, até o ponto de ter humildade para buscar informações através daquilo. Quando você pode também observar por outro ponto de vista. Tá, mas só um pouquinho. Por que se deu esse conflito? Qual é a minha parte nisso? Ah, realmente, acho que eu pisei na bola, ou não, enfim. Entende? Mas é ao ponto de vista que você pode olhar para si e olhar para o outro, para o sistema que está construído ali, e poder fazer esse sistema expandir. Eu trabalho numa escola que dá treinamentos de formação clássica de PNL, Programação Neurolinguística. Você acha que não tem conflito lá? Tem conflito lá. E dos bons, pode ter certeza. O pessoal está aqui, estão aí assistindo, tenho certeza que eles sabem disso. Então, só que no momento que eu olho para isso e eu não tiro nenhum proveito desse conflito, o conflito serve para expandir, para eu expandir minha mente, para eu poder construir algo mais sólido, mais forte e crescer com isso, né? O Marcos aqui coloca, opa, de fato, eu não sou vítima de nada, eu não sou vítima de ninguém. No momento que você continuar pensando assim ou começar a pensar assim, você não vai conseguir aprender com isso. A Maitê coloca, o Marco coloca comigo não. A Maitê coloca, não temos conflitos. De fato. Percebe? Porque a gente sabe que quando você entra em conflito e se você tem uma maturidade, percebe? Porque não adianta eu ser adulto, eu ter 20, 30, 40, 50, 52, às vezes eu vou entrar em conflito e nem sempre eu tenho maturidade para isso. E é curioso porque quando você consegue se dar conta disso, você se abre para aprender. E quando você se abre para aprender, a tua humildade te conduz nisso. Eu vou usar uma palavra que talvez possa entrar em conflito, mas é o que está me ocorrendo agora. E eu quero respeitar isso, porque eu utilizo muito isso nas minhas relações, que é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não tem a ver com ser vulnerável. Não é isso. É você aprender a conduzir a tua humildade a ponto de você aprender, de você se conectar com outro ser humano, de você se conectar, de repente entrar em conflito, mas que esse conflito seja para crescer, para você fortalecer esse sistema, construir de uma forma sólida. Entende? Vulnerabilidade para mim, eu aplico em todos os meus relacionamentos, seja com os meus colegas, seja com os meus amigos, seja com a minha esposa. A vulnerabilidade tem a ver com um ponto de humildade, eu comigo mesmo, e saber que eu tenho as minhas limitações e que eu posso também errar. E quando eu erro, eu posso aprender com isso.
Lá na escola livre, tivemos conflitos interessantes, assim, divertidos, ao longo do tempo, né? Às vezes muito, como é que eu vou te dizer, ferrenhos, né? Cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua opinião, mas que o mais importante de tudo é que naquele momento a gente construa algo a partir daquilo. Não seja o conflito pelo conflito, entende? Essa é a grande sacada. Quando você se dá conta disso, você se abre, ok. Deixa eu ver que o pessoal está colocando algumas coisas aqui, eu não quero deixar passar aqui, vamos lá. Gustavo te impõe conflitos? Nunca! Que barbaridade. A gente que arruma os conflitos e escolhemos os concílios que iremos enfrentar. Olha aí, ó. Maturidade igual a inteligência. Isso aí, beleza, muito bom. Marcos, muito bom, Mário, isso aí. Uma pena que nem todos se abrem para aprender. Frank, é exatamente isso. Nem todo mundo está preparado, né? Nem todo mundo está preparado e percebe que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo dentro da evolução dele, dentro da trajetória. Eu nem vou falar evolução, né? Que eu vou abrir um pressuposto, né? Então, na jornada, no caminho dele. Nem todo mundo está disposto, né? E no momento que eu não aceito isso, eu também já posso abrir para conflitos aqui internos, entende? Então quero te convidar para olhar para isso. Percebe? Nós trabalhamos muito com os pressupostos. Pressupostos na PNL é algo que nos norteia, é algo que nos ajuda na jornada, aonde faz você respeitar o ponto de vista do outro. Onde te mostra que o teu ponto de vista é só o teu ponto de vista, expressado genialmente pelo pressuposto, o mapa não é o território. Ontem ainda a Maitê falava sobre isso, né? E no momento que eu acho que o outro tem que suprir as minhas expectativas, aí eu vou sofrer com isso. Por isso que os conflitos, eles precisam ser construtivos. Claro que isso é um mundo ideal. Claro, óbvio que sim. Agora, o que eu atento é para cada um buscar a sua maturidade, entende? Eu acho que essa é a grande questão aqui. Não vou nem citar a grande dificuldade, né? Porque eu acho que isso vai de cada um. Mas é isso, assim. A jornada me mostra que nunca é a chegada. Nunca é a chegada. Como que eu vou aprendendo ao longo do caminho, ao longo do trajeto? É a caminhada, como bem se fala. Percebe? E se a jornada se tornar chato, daí não tem conquista. Não tem conquista. Então você pode estar numa empresa onde você vai dar risada, você vai se divertir, mas pode não se realizar com isso. Você pode não contribuir com a empresa, com o universo, com o mercado, enfim, você pode não se realizar com isso. Então, se eu tiver que pagar o preço de conflitos e conflitos ferrenhos até ao ponto de eu construir algo produtivo, eu vou ficar. Percebe? Então, em algum momento, no final do ano passado, numa reunião, gerou-se um conflito muito grande, muito grande não, mas mais ferrenho, assim, né? Onde alguém me teceu algumas palavras e aí o clima esquentou, assim, e automaticamente, quando eu recebi aquilo, eu pude me dar conta de pronto. E eu aprendi a fazer isso. E é isso que é o mágico. Não era para mim aquilo. Não era para mim, pro Mário, que eu sou, em essência. Era
para o Mário que aquela pessoa estava construindo na mente. Percebe? E se naquele momento eu não usar PNL, que é aquilo que eu ensino, tudo cai por terra. Entende? E isso que é genial, isso que é mágico, entende? E é por isso que eu me apaixono tanto, eu consigo me dar conta daquilo que está acontecendo e eu consigo me dar conta do seguinte, olha só, esse estresse é com o Mário que ele está projetando, que ela está projetando. Não com a essência, Mário, com quem eu sou em essência. Consegue te dar conta? Consegue perceber isso? Gente, Tá ficando claro isso? Por favor, questionem se tiverem com dúvidas. Não quero que fique não quero ser um monólogo aqui, né? O Gabriel coloca aqui representação interna. Exato. É um conflito interno, né? Sempre é um conflito interno, né? Michael coloca aqui, show. Ataque. O Frank coloca aqui, ataque. Eu não entendi, Frank. Agora que eu entendi. Fui corretor que escreveu conselho. Desculpe, claro. Tranquilo. Então, gente, tá ficando claro isso que eu tô falando aqui? Quando eu construí, quando eu quis falar sobre isso, conflitos, cara, eu quero falar no conflito profissional, porque eu já enfrentei 16 transições de carreira. Tu acha mesmo que eu não tive conflito nas empresas que eu passei? Já tive muito conflito. Só que eu não tive pouquíssimos conflitos construtivos. Entende? E eu quando falo sobre isso, vem uma motivação, porque o conflito vai fazer parte, ele é subjacente. A parte profissional, pessoal, não importa. O conflito sempre vai existir. E se eu não utilizar o conflito para o meu crescimento, eu estou perdendo tempo. Não importa. Não importa onde eu estou. Entende? E se você trabalha de empregado, trabalha de gestor, tem uma empresa, enfim, se você acha que vai trabalhar e não vai ter conflitos, meu amigo, minha amiga, vai sofrer bastante. Vai ter conflito, sim. Vai ter muito conflito. Vai ter conflito de manhã, de tarde, de noite. A questão é como que eu vou aproveitar isso? Entende? Como que eu vou aproveitar isso? Ao passo de que quando eu olho aquele conflito e eu não estou preparado para aquele conflito, eu posso sofrer. Mas no momento que eu aprendo a lidar com aquele conflito, quando acontecer de novo, eu já tenho experiência. Percebe? Eu já estou fortalecido, eu já tenho estratégias, táticas para poder superar esse conflito. E aí quando você supera ele, mais uma vez, e de novo, você vai ver, quando você olhar para trás, que aquele conflito nada mais foi que uma grande oportunidade de aprendizado. Você aprendeu com cada conflito e você cresceu e vai te preparar para os próximos e vai para a vida, não fica chorando pelos conflitos. Vai para frente. Entende? Eu acho que isso é muito legal, sabe? Isso me ajuda cada vez mais a lidar com o que eu quero e me ajudar exatamente onde eu quero chegar. Não importa se tem conflito ou não. Eu vou resolver e vou tocar à frente. Entende? Porque isso me mostra a minha maturidade, a minha flexibilidade e a minha vulnerabilidade. São esses 3 pontos que eu quis trazer aqui para essa live de hoje e te convido assim a observar isso. Maturidade, vulnerabilidade e flexibilidade. No momento que você tem essa tríade e ela te ajuda a chegar aonde você precisa. Aonde você precisa. Porque quando eu volto naquela história do atendimento que eu comentei agora há pouco, de um cliente meu, não era o adulto aqui lidando com aquele conflito, percebe? Não era o adulto de 40 e poucos anos que é gerente de banco, um cara que trabalha com 30 e poucas pessoas. Não é.
no corpo daquele adulto tinha uma criança, uma parte dele inconsciente, por volta de 10 anos, que quando pensava logo pela manhã, meu dia vai ser estressante. Ah, hoje eu vou me estressar. Era uma criança ecoando há muito tempo, há muito tempo. E o trabalho da comunicação generativa é justamente esse: resgatar essa parte que ficou lá para trás e construir todo o caminho até chegar aos dias de hoje, conduzindo e contribuindo para o crescimento dessa parte, com o crescimento dessa criança, dessa crença. Entende? Eu acho que isso que é o mágico. Eu acho que isso que é o mágico para mim, isso que é a grande magia, o grande barato, o que é divertido para mim quando eu estou atendendo. Poder transcender aquela crença. Sabe? Transcender aquela crença de que ele não era capaz, de que ele não era merecedor de estar ali. Sabe? Então, essa foi a minha contribuição aqui. Deixa eu ler mais um pouquinho. O Frank comenta aqui: já enfrentei muitos conflitos em transições de trabalho e mesmo de carreira. Com certeza, com certeza. Sempre vai ter, né, Frank? Sempre vai ter. E eu acho que quando eu tenho conflitos e eu aprendo a superá-los, quando eu olho para eles de uma forma genuína e quero resolvê-los, e eu não quero resolvê-los aqui fora tão somente, eu quero resolvê-los aqui dentro. O próximo vai ficar mais fácil, eu garanto, vai ficar mais fácil. Porque se teve alguém que fez transição nessa vida, minha gente, fui eu, Deus defenda. Gabriel coloca aqui: você está respondendo perguntas. Você está respondendo perguntas? Sim, estou respondendo perguntas. Vamos lá. Não, perdão. Passei aqui, ó. Corações do bem, Juliana. Oi, Juliana, como é que tá? Tudo bem? Quanto tempo? Todos os conflitos são internos. Ele começa interno, ok? Esse conflito começa interno primeiro. E o mais legal disso aí tudo é que quando você aprende a trabalhar com esse conflito, ele te mostra que tão somente é o teu ponto de vista sobre o fato, ou sobre o que você acredita que vai acontecer. Porque às vezes, na maioria das vezes, nem aconteceu ainda. Entende? Ou conflitos que já existiram, mas no momento que você consegue tirar um pouco o radar aqui de fora e olhar para dentro, você consegue ver que o conflito é você com você mesmo. Sempre foi você com você mesmo. É interno. E quando isso acontece internamente, eu extravaso. E sai da frente, né? Sai da frente, é mais ou menos isso. Legal, o pessoal mencionando aqui. Desculpem, gente, se eu não estou respondendo na ordem, tá? O Frank colocou aqui: maravilhosa live. Pô, obrigado, Frank. Legal, legal. Maitê. Melhor live que eu já vi por aqui. Que legal, Frank. Show de bola, show de bola. Obrigadão, valeu. Tem vários profissionais fazendo lives aqui. Te convido a observar, tu vai gostar de várias lives. Então, se tu gostou desse perfil de lives, tu vai ver que tem muita live com conteúdo bacana aí, que a gente disponibiliza, coisas que você compra em outros cursos aí fora, online, que a gente disponibiliza aqui. Entende? Então, acho que a grande sacada é essa, né? A gente contribuir. Essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso propósito, né? E isso nos motiva. Por isso aqueles conflitos que a gente tem internamente, aquilo passa, entende? Passa, bora pra frente, né? Bora viver, a gente tem uma vida incrível pela frente e a tua vida bacana, tua vida show mesmo, cara, tá ali logo depois desse conflito, desse medo, entende? Supera isso e bora, vamos pra frente. Deixa eu ver aqui. Superentendendo, fala o Frank, transcendendo as crenças limitantes, né? Isso aí, transcendendo as crenças. A
Carol coloca aqui, gratidão, show de bola, obrigado. O Frank pergunta, ele fala aqui, onde que começa a mudança? Não é fora, é dentro? Não é fora, é dentro. Dentro de cada ser na sua individualidade. Exato. Porque de fato, a mudança só vai existir aonde ela começou. Não ficou claro isso. A resolução do problema só vai acontecer aonde ele foi originado, onde ele foi criado. E ele não foi criado aqui fora, ele foi criado aqui dentro, entende? Foi criado aqui dentro. Isso que é show, isso que é show, você ter acesso a isso. Então eu convido a todo mundo que está aqui, todo mundo que está presente, eu não queria me estender muito, mas eu acabo me emocionando e acabo falando. Então já estamos se direcionando já para a reta final da live. Quero convidá-los a consumir os conteúdos da escola. Todo dia, nessa semana, às 18 horas, terão lives falando sobre conflitos. Conflitos nos meios profissionais, relacionamento, casal, pai e filhos, enfim, conflitos internos. Amanhã vai ter mais uma live. Cada dia da semana, às 18 horas, especificamente, vai ter outra live, ok? Sempre vai ter alguma live, de segunda a segunda, ok? Então, fique ligado, esteja presente e é muito bacana, você vai absorver muitos conteúdos, vale a pena, pode ter certeza. Nós temos trainers aí com formação internacional, eu também sou um deles. Fiz toda a formação completa aqui na escola, e também tenho formação internacional com os criadores da PNL. E isso chancela várias coisas que eu falo aqui em razão das propriedades que eu tenho, da propriedade que eu tenho para falar. E isso se reflete a cada um de nós. E quando o Franklin comenta, né, a melhor live que eu vi aqui, tem muita live para se assistir, pode ter certeza, tem muito profissional que fala muita coisa bacana, e quando eu assisto as lives dos meus colegas, eu digo, caraca, como é que eu não pensei nisso? Nossa, eu não tinha visto sobre esse ponto de vista, entende? Ontem, ouvindo a Maitê falando, domingo a live do Marcos Brasil Moraes, uma live com um trainer internacional, os dois com formação internacional, então foi muito bacana, entende? Então o que eu quero te convidar é para estar presente, ok? Esteja presente. Foi um prazer falar aqui hoje para vocês, foi um prazer estar aqui, adoro isso que eu faço. Quando eu olho para trás e penso, como eu queria falar em público, como eu queria poder me comunicar, simplesmente falar, né? Eu tinha uma gagueira muito severa. Quando eu acessava um desconforto, eu tinha uma gagueira muito severa, e isso fazia com que eu me afastasse da comunicação. Minha comunicação, meus relacionamentos com pessoas, amigos, colegas, eu me afastava, eu não tinha muito relacionamento, sabe? Então eu te convido para você enfrentar isso, né? E te convido também, se você quiser ter um pouco mais das rédeas da tua vida na tua mão, consome mais esse tipo de conteúdo. Nós temos conteúdo, se você quiser, na bio da escola Livre, portal Escola Livre, nós temos um link que fala conteúdo sobre os fundamentos da PNL. Se você quer aprender um pouco mais, vai ali, é bem legal. Aulas com Marcos Brasil Moraes, trainer com formação internacional. Então vai lá, tem lá um link, é só clicar, tem esse conteúdo para você consumir lá. Tá bom? Feito, gente. Obrigado, foi um prazer enorme. Tem novidades chegando. Fique ligado, live todos os dias essa semana, às 18 horas, falando sobre conflitos, cada um no seu tema ali. Tá bom? Feitoria, forte abraço. Valeu, brigadão, hein? Valeu. Uns coraçõezinhos. Teve pouco coração hoje, hein, Gustavo? Tá louco, hein? Valeu, gente. Show de bola. Vamos lá. Forte abraço para vocês aí. Tchau, tchau.